Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes e hoje eu vou falar de games. Hoje eu trouxe um convidado, um grande amigo meu, Veide Botelho, mentira. Veide Botelho, né, Veide? Beleza? E aí, galerinha? É nóis, né? A gente vai dividir a nossa experiência de como foi jogar o Horizon Zero Dawn, né? A gente vai falar um pouco sobre a franquia Horizon, né? Vamos falar do Horizon Zero Dawn, a DLC Frozen Wilds e o Horizon Forbidden West. Um resumo bem resumido de cada um dos que a gente jogou, entendeu? Primeiro vamos começar com a nossa experiência, né? De como foi, tá jogando pra gente. Eu vou contar um pouco da minha experiência e o David conta a experiência dele. Esse jogo que marcou a nossa vida, falando a história dele também, sabe? A Aloy, né? Muito determinada, né? Até me identifico em questão da determinação dela, sabe? Então eu vou começar contando uma experiência minha, né? Como é que foi. Te conto tudo depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Bom, Horizon Zero Dawn foi um jogo lançado em 2017, né? E eu lembro que antes dele ser lançado, todo mundo tava bem hypado, muita gente que eu conheço tava bem hypada na esperança, né, do jogo, tal, de como seria, tal. Eu lembro que no final de 2015, em alguns reviews eu tinha visto um trecho assim de como ia lançar, né? Eles estavam divulgando vários jogos que iam lançar futuramente, né? E eu tinha visto assim uma pequena gameplay e também os trechos de CG do Horizon Zero Dawn, e aquilo me impressionou bastante, porque é um jogo assim que diferente, né, uma temática diferente, apesar da história não ser tão original, né? Máquinas que se revoltam contra seres humanos. Então isso não é, de longe, não é original. Porém, é aquele lance que eu sempre gosto de bater na tecla, falo até com grandes amigos meus, a forma como a história é contada. Então eu acho que a franquia Horizon é a forma como ela foi contada, a história. Eu achei isso muito interessante. E também, ao mesmo tempo, particularmente, eu achei original a forma como ela é contada. Por quê? Porque é uma história no futuro, né? Porém, como se fosse no passado. Quando a gente viu primeiramente os vídeos lá do Horizon, a primeira impressão que a gente tem quando você se depara com Horizon é tipo, tá no futuro, mas tá na época das cavernas. As pessoas voltaram a viver em tribos, que coisa diferente, né? Coisa estranha. Tá no futuro, mas no passado ao mesmo tempo, como assim, né? O jogo ele se passa 3.000 anos no futuro, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu vi as gameplays assim no início, né? No final de 2015 ali pra 2016, eu tava vendo ali os vídeos assim, achei super interessante ali aquela questão das máquinas serem como animais, por que, né, tal, as máquinas serem como dinossauros, por exemplo, né, várias criaturas, várias máquinas agindo como animais, como assim, né? Então em 2017 ele lançou, né, foi exclusivo de PS4 e foi muito aguardado, muito hypado, muito falado na internet sobre ele, né, graficamente falando, até hoje é um jogo maravilhoso, inclusive recentemente lançou para PC. Mas assim, é um jogo incrível, né? A gente não vai dar tantos detalhes sobre ele, assim, mínimos detalhes, né? Igual alguns youtubers fazem. A gente vai falar só nossa experiência mesmo, nossa mais humilde experiência com ele e tal, o que a gente achou do jogo. Então, minha experiência com o jogo foi o seguinte: quando eu comprei o Horizon, tô até com ele aqui, quando eu comprei o Horizon, vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é a capa dele, né? Quando eu comprei o Horizon, eu achei, assim, um jogo fantástico, cara, sabe? Todas as minhas expectativas e mais um pouco, sabe? É um jogo muito interessante no quesito de divertimento, de gameplay, no quesito de você crescer, porque ele se trata de um jogo de RPG, né, com elementos de ação, né? É bem um jogo de ação e aventura, assim, alucinante, né? Você pode fazer muitas coisas no jogo, você pode crescer no jogo, você pode melhorar suas armas, né? Você pode explorar, né? Dropar itens, né? Quando você destrói uma máquina ali, você dropa itens. Você pode melhorar todas as suas armas em questão de fortificá-las, né? A história também, eu achei ela bem intrigante, né? A Aloy, por ela ser uma órfã, né? Vamos dizer assim, é uma história bem intrigante, né? Órfã, não é que é órfã, né? Depois, mais pra frente, eu vou explicar o que acontece com a Aloy, né? Eu falo órfã porque ela não tem pai, nem mãe, nem nada. Mas mais pra frente vocês vão entender o que acontece. Quando eu joguei Horizon,
eu tava até com sobrinhos meus aqui em casa, a gente jogava, fazia rodinha, todo mundo aqui em casa, isso foi em 2017, né? E eu zerei ele mais ou menos umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos, assim. Não cheguei a platinar, né? Porque é um jogo gigante, enorme, cara. Então não cheguei a platinar nem nada, né? Mas, assim, gostei demais da experiência de ter jogado ele. Achei, assim, fantástico. Cada detalhe ali. Os climas ali, às vezes, tipo... Tinha a parte que chovia, tinha a parte da neve. O gráfico, né, David? O gráfico, assim, sensacional, cara. Até hoje esse gráfico é lindo, chamativo. Prende a gente, você fica agarrado nas texturas do ambiente, na ambientação, né? Movimentação das coisas, são tudo perfeito. É um jogo bem chamativo, cara, assim, chamou muita atenção por se tratar de um exclusivo, parece que eles sempre capricham muito mais nos exclusivos, né? É meio que uma forçação de barra pra fazer você comprar o console, né, cara? E é assim, a gente sabe que é isso, né? Mas assim, é muito bem feito, cara, um jogo muito bem feito, pouquíssimos bugs que eu notei, praticamente quase que nada de bugs, assim, pelo menos a minha experiência, né? Acredito que tem outras experiências, outras pessoas conseguiram encontrar outros demais defeitos, né? As armas eu gostei demais, a gameplay dele, a jogabilidade dele é muito interessante, funciona muito bem no PlayStation 4, por exemplo, funciona muito bem, inclusive, né, nos outros consoles, né, que lançaram posteriormente, no caso, no PC, né? Acredito que devem ter melhorado mais ainda, né, questão gráfica e tudo. Mas, assim, pra mim foi um marco, foi um jogo bem marcante. Agora o David vai contar a experiência dele, o que ele achou, né? Ó, eu fui conhecer ele em 2021, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Júlio, eu aprendi. E ele me falou sobre esse jogo, eu conheci por ele. A gente conversava muito sobre games. E ele acabou me apresentando esse jogo. Esse jogo, ó, me mostrou umas gameplay, me mostrou uns trailers. Ó, apaixonei com o jogo. Jogo maravilhoso, lindo. Ó, o jeito dele se passa de um jeito antigo, mas também muito moderno. Isso prende a gente, é uma coisa que eu esperava encontrar em outros jogos, né? Mas, né, cada jogo tem sua levada diferente. E do jeito que ele se passa, né, velho, como eu já falei, se passa no antigo, mas também novo, isso prende a gente. A gente acaba ficando preso ali naquela história, né, envolve do jeito que envolve a gente na história, a gente se sente lá na presença, né? Isso, é bom demais, agrada a gente. Nossa, então eu não tenho nem palavras direito desse jogo, né? Mas a primeira vez que eu joguei ele não foi no PS4, né? Que eu peguei com o Júlio, né? Depois de um tempo, de tanto falar desse jogo, fui com muita vontade de jogar esse jogo. Nossa, e eu peguei a minha primeira experiência, não falhou. Todas as minhas expectativas atenderam minhas expectativas. E não foi por tanto que eu não zerei ele só uma vez, eu zerei 2 vezes, né? E a última foi até esse ano mesmo, né? Eu senti vontade de jogar de novo, porque ele é um jogo pra poder zerar 2 vezes. O jogo tem que ser muito bom mesmo, né? Então, claro que vocês vão lá, né, conferir também esse jogo maravilhoso. Vocês vão gostar muito, né? Eu garanto, né? Se você gosta de um jogo mais adrenalina, aventura, uma história boa, né? Mas é isso aí, véio, é um jogo muito bom. Isso foi a primeira vez que eu joguei, né? Alguns detalhes, vem mais pela segunda vez que a gente aprende mais atenção em algumas outras coisas, né? Da história, do andar da história, você vai prestando mais atenção e você fica preso, né? Do mesmo jeito, você fica preso, né? E a gente vai reparando alguns detalhes a mais, algumas coisas a mais, né? Apesar que com o tempo, igual o Júlio falou, né? Os bugs, da primeira vez você joga, né? Pra você é maravilhoso, mas a segunda vez você já repara em algumas coisas a mais, você... Querendo ou não, como o jogo se passa um jogo muito difícil, né? Dependendo da jogabilidade você joga, do jeito que você escolhe, se é normal, você quer jogar no normal, né? Na segunda vez já, eu tive que escolher normal de novo. Escolhi normal de novo, pois o jogo já é difícil, já é natural. Tá? Mas aí, né, a gente quer juntar as peças, né? Como lá tem uma armadilha, né? Tá. E nesse início eu fui direto, igual o Júlio me falou, eu fui direto na armadura. Se chama Tecelã Escordeira. Nossa, essa armadura salva demais. Aí foi daí que a gente tem que descobrir os bugs, né? A gente tem que descobrir algum jeito de pegar, porque você só consegue pegar ela de acordo com que você joga o jogo. Mas eu tive, né, pesquisando no YouTube, essas coisas assim, aí eu achei o jeito mais fácil de pegar ela, né? Pra poder já zerar o jogo com mais facilidade, né? E pra mim, isso é muito bom, velho. Isso ajuda você demais, você não tem noção. E essa foi, né, a minha experiência nesse jogo, né? Me senti muito bem jogando esse jogo, né? E eu pretendo jogar ele mais vezes ainda, né? Pra poder prestar atenção mais nos detalhes ainda, algumas coisas a mais. Porque cada vez que você joga, você fica preso do mesmo jeito. Você fica preso do mesmo jeito, não muda.
você fica preso, você gosta do mesmo jeito da jogabilidade. E eu joguei uma vez no PS4 e depois eu joguei no meu PC. Que lá eu aumentei os gráficos, algumas coisas, dependendo da placa de vídeo, você aumenta os gráficos e fica muito melhor ainda. Fica bonito demais. Já é bonito o jogo, mas fica mais bonito ainda. Aí, essa foi a minha experiência. Então, gente, foi isso aí, né? A nossa experiência foi essa. Nós jogamos, tal, o David, a gente se divertiu bastante, né? E realmente tem elementos no jogo que chamam muita atenção da gente. É a questão de você criar as armas, de craftar, criar armadilhas, né? Para prender as máquinas. Das próprias máquinas você dropa itens. A moeda de troca lá é o caco, né? Você usa vários cacos para trocar. Quanto mais caco, eu sempre ficava naquela questão, nossa, tem que arrumar mais caco, cara, tem que comprar mais armas, farmar ali e tal, dropar ali. Então é bem show, cara, bem show. Curti bastante mesmo. E é isso aí. Então, gente, essa é a parte com spoiler, né? Então, se você não jogou o jogo, vai lá, dá uma conferida, dá uma jogada e depois você volta aqui pro vídeo, beleza? Então é isso aí. Horizon Zero Dawn, ele se passa mais ou menos 3.000 anos bem no futuro mesmo. Bem distante mesmo, né? Ele é uma história pós-apocalíptica, né? Eloy é uma garota, né? Que foi encontrada numa montanha por uma matriarca. No futuro, os seres humanos, a humanidade meio que regrediu. Mas agora, como as máquinas dominaram, a inteligência artificial, né? Então, avançou tanto em que as máquinas começaram a pensar por si e tal. Até aí, a gente até pensa, poxa, isso não é nem um pouco original. Mas a forma como a história é seguida, aí você vê ali uma originalidade, uma questão única da história, né? Pela humanidade ter regredido. Isso aí achei um ponto interessante, porque normalmente quando você vê um filme, alguma coisa sobre que a humanidade, que as máquinas dominaram, a humanidade continua, né? Mas aí não, a humanidade regrediu, elas começaram a morar em tribos, tinha matriarcas, crenças, né? Crenças. As máquinas para eles eram como se fossem deuses ou demônios, umas coisas bem assim, sabe? Então, às vezes uma inteligência artificial era encarada como um demônio, um vírus, né, que infectava máquinas e era encarado também como um demônio e tal, diabo metálico, eles chamavam de diabo metálico, aquela coisa toda. Aí a Eloy ela foi encontrada numa montanha, né, assim, recém-nascida, ela foi encontrada assim, como se tivesse sido abandonada, na verdade. Ela foi encontrada pela matriarca Tissa, que era a matriarca mais, assim, gente boa lá da aldeia lá. E ela foi entregue para ser aos cuidados de um exilado também chamado Rost. Esse Rost, ele se auto-exilou porque ele achou melhor tal, se auto-exilar, né? E na tribo tinha muitas regras, né? Inclusive essa questão de se auto-isolar, de se exilar, né? Quer dizer, a pessoa não podia nem ter contato mais com ninguém da tribo, nem falar, né? Porque eles tinham punições severas para isso, aquela questão toda. Então eles criaram umas regras bem absurdas assim, com relação a não ter contato com quem é exilado nem nada, sabe? Então o Rost, ele pegou a Eloy, ainda bem neném para criar tal, criou ela, tudo direitinho, ela cresceu ali, até os 6 anos de idade ali, ela foi crescendo, aí ela começou a questionar a vida ali, né? Com 6 anos de idade ela já começou a questionar, porque ela via na tribo ali, as outras crianças com mães, todo mundo ali. Chega um momento da vida da gente pergunta, né? Quem é minha mãe? Rejeitavam ela, né? Ela cresceu longe de toda, né? Aquela coisa de criança, né? Brincadeiras, coisas. Ela cresceu sozinha, velho. Ela cresceu sozinha, assim, longe das crianças e tal. E ela queria ser aprovada, né? Ela viu lá até o menininho lá, o menininho colhendo frutas, a menininha colhendo frutas e trazendo pra mãe lá. E ela vai colher as frutas lá também, essa parte eu achei bem triste, porque a mãe lá pega e se isola, ela fica longe dela, ela é uma sem mãe, aquela coisa muito triste, sabe isso? Então ela começou a questionar muito a vida, por que eu não tenho mãe? Então o Horizon Zero Dawn é, pra Eloy, uma busca de respostas. Resumindo, bem resumido mesmo, Horizon Zero Dawn é um jogo que fala sobre da busca por respostas da vida, sabe? Por que as máquinas são daquele jeito como animais? Por que ela não tem mãe? O que aconteceu? Quem é a mãe dela? Se existe ainda, tá viva ainda? O que sucede no Horizon Zero Dawn? Então é uma busca por isso. Então ela procura respostas pelo Rost que criou ela, né? Aí ela fica, por que Rost? Tal, aquela coisa toda. A Rost vai e fala com ela, olha, existe uma forma de você descobrir as respostas. As matriarcas que te encontraram, né? Só que não vai ser tão fácil, precisa de anos de treino, aquela coisa toda, porque ela era necessário passar por uma aprovação, né? Essa aprovação, ela tinha que vencer a aprovação e o campeão era dado o desejo deles, né? De qualquer campeão que fizesse, qualquer desejo era realizado. Então ela
colocou isso na mente e o Rost começa a treinar ela ali, foram anos de treino ali, né, mais ou menos, vamos dizer, uns 10 anos, entre aspas, né, de treino ali, porque depois quando ela cresce, já tá meio que adolescente, 16 anos, fica linda, né, cara? Ela cresceu naquela tribo, né, velho? Desde criança, nunca saiu, né? Aí ela, com essa busca de respostas da vida dela, né, que ela não sabia ainda, desde criança, né, isso quer levar ela pra fora, pra saber o que tem lá fora, o mundo lá fora também, outras coisas assim, né, descobrir muito mais coisas Exatamente, que ela foi criada dentro do enlace, né? O enlace ali, no caso, seria tipo a parte onde tem uma fronteira, onde ninguém saía do enlace, porque era como se fosse a proteção da mãe de todos. Lá eles criam que existe uma deusa chamada mãe de todos, né? E aquele enlace ali, tal, era tudo ali. É cheio de crença, um povo bem religioso mesmo, né? Cheio de crenças. Então eles acreditavam que a mãe de todos ali e tal, abençoava, né? Beleza. Só que a mãe de todos, mais para futuramente, é descoberto que é uma voz de inteligência artificial. Uma voz, né? Que quando a matriarca Tissa, quando ela consegue vencer a aprovação, claro, né? E ela vai procurar a matriarca Tissa. A matriarca vai e explica para ela, né? Que onde ela foi encontrada, né? E ela foi encontrada dentro da montanha, como eu tinha falado, né? A montanha da mãe, chamada de montanha da mãe. Ela é encontrada dentro daquela montanha, então ela consegue ativar a porta. Por quê? Por causa do sangue dela, por causa do, né? Ela meio que ativa a porta e consegue ver, e a porta fala com ela, né? E reconhece até ela por um outro nome, chamado Elizabeth Sobek. Aí essa porta vai e fala, só que na verdade não é uma deusa, é a porta, com um sistema de voz, né? Aí eles lá acham que, uma deusa, aquela coisa toda, aquela, né, religiosidade toda, é uma deusa. Só que aí, beleza, aí Eloy descobre que é uma porta e tal, e a matriarca Tissa fala, olha, você foi encontrada atrás dessa porta trouxe você de volta e tal. A matriarca Tissa nomeia ela como emissária, ou seja, então ela quer explorar e descobrir, né, mais coisas. Ela descobre que dentro da tribo deles lá tinha um cara chamado Olin, que também tinha um foco, né? Ela até não falei sobre o foco, ela quando é criança ela acha um foco, né, que é uma pecinha que faz com que ela consegue ver hologramas e tal, e esses hologramas mostram para ela uma outra visão do mundo, como se tivesse tudo. Ela via os pontos fracos das máquinas, ela conseguia ler coisas e ver coisas que as pessoas não viam por causa do foco, o foco mostrava. E ela encontra um outro cara na tribo também que tinha esse foco, que chamava Olin. Esse cara, ele pega e ficou meio que acusado de um traidor. Mas mais pra frente é descoberto que esse cara, ele estava sendo usado como uma peça de xadrez, né? Ele ia lá, tirava as informações, manipulava coisas. A família dele estava sendo ameaçada, né? Então ele pegou e foi, infelizmente, fazer vários serviços sujos para uma outra tribo, que é uma tribo rival lá. E lá existia a tribo dos Nora, né? Que era a tribo onde a Eloy ficava e tal. E tinha a tribo dos Karja, tinha a tribo dos Oseran, que mais pra frente ela encontra um camarada chamado Erend, que é gente boa pra caramba, ajuda ela, né? O Erend. E nessa busca aí que ela tá de respostas. Esse Erend, ele trabalhava muito com o Olin. Esse cara que foi acusado de traição, né? Trabalha muito com o Olin. Aí, por causa disso, a matriarca Tissa dá a ela o cargo de emissária para que ela possa romper o enlace, sair do enlace e explorar o mundo lá fora, o mundo metálico, que se chamava de mundo metálico, que era embaixo da terra, tem algumas estruturas com computadores, algumas coisas bem assim, sabe? E andando pelo jogo você vê ali semáforos ali de 1000 anos, 3000 anos atrás, semáforos ainda montados, só ruínas de cidades, prédios, você vê muita coisa ali. Tanques de guerra, carros espalhados, né? E aquela coisa muito futurista ainda, só que tá, né, tudo bem desgastado já, tudo bem enferrujado. Na prova também, voltando um pouco, assim que acaba a prova lá, que ela consegue vencer a prova pra ter o desejo dela atendido, o Rost, o cara que criava ela, foi eliminado. Infelizmente, ele foi eliminado de uma forma bem ruim, né? Ele foi estirado, né? Vamos dizer assim. E infelizmente, ela pega e, tipo assim, perde o chão dela, né? Porque o Rost na vida toda foi criado. Ela foi criada com o Rost como se fosse um paizão dela, né, cara, né? Então ela acaba perdendo o Rost. Então isso também faz ela revoltar mais ainda, né? Acaba indo atrás de mais respostas, querendo descobrir mais coisas. Então ela vai atrás desse Olin, ela rompe os laços, vai atrás do Olin e tal, aquela coisa toda. E ela descobre que o Olin, né, realmente houve essa traição da tribo, né, para questão de informações e outros trabalhos sujos que ele fez, mas por causa que a família dele foi ameaçada.
Então ela descobre, você pode ter a opção de você eliminar ou não o Olin, né? Eu sempre escolhi não eliminar, né, o Olin, porque ele é gente boa, coitado, ele tava sendo só usado, né? A primeira vez que eu joguei, eu não eliminei ele, mas na segunda vez, eu queria saber como é que era, né? Eu eliminei ele, só que eu senti um treminho no coração, aí eu voltei lá no save do jogo de novo. É muito triste isso, velho. A família do cara tava sendo ameaçada, né, velho? Então, já tinham capturado a família dele, então ele foi obrigado, né? Meio que obrigado a fazer esses trabalhos sujos. Exatamente, ele foi obrigado. Aí mais pra frente ela encontra outros personagens, né? Inclusive tem um personagem que chama Var, que futuramente ele ajuda ela também bastante lá. Tem a Mareia, né? Que é uma chefe de tribo lá, né? Tem o Erend, que ajuda ela bastante também, né? Eu vou só resumir bem aqui dos personagens mesmo aqui. O Erend, ele é um cara lá, ele é um Oseram, né? Da tribo dos Oseram. E ela encontra ele em Meridiana, né? Primeiro na cerimônia dos Nora, assim que ela é coroada, que ela é aprovada e tal, eles se encontram ali e depois ele fala para eles se encontrarem em Meridiana, que é uma cidade, é a melhor cidade do jogo, gente. Se vocês quiserem comprar coisas lá para poder melhorar a personagem, as habilidades da personagem, né? É a melhor loja, né? As melhores lojas em Meridiana. Meridiana, melhor lugar, cara, pra você comprar as coisas lá. Eu já tô dando uma dica aí. E depois, com o tempo, Meridiana vai sendo atacada ali, tal, por um cara chamado Elis, que é um grande inimigo ali. Antes do Elis atacar, tem um outro inimigo também que ataca, que é o Dervahl, né? O Dervahl ataca lá, porque ele estava sendo contra ali a tribo. Essa é aquela rincha de tribo, sabe? Aquela coisa toda. Na história também tinha o território dos bandidos. Você também pode ir lá eliminar o território dos bandidos lá. A Eloy, né, da história ali, você pode chegar lá. Não faz parte da história, são missões secundárias, mas você pode ir lá e acabar com... Eu adorava fazer isso. Você vai lá e limpa o território dos bandidos, elimina os bandidos, né? E você pega as coisas dos bandidos. Então você vai ficando só mais forte no jogo, cada vez mais. Então, mais pra frente, ela consegue ter uma luta contra o Elis, né? O Elis captura ela, na verdade, prende ela num lugar, uma jaula. Mas aí, antes disso tudo, ela encontra um camarada chamado Silence. O Silence, ele é um cara... Vou falar um pouco do Silence rapidamente aqui. O Silence é um cara que também tem foco, né? Pelo foco dela, ele consegue visualizar todo o caminho e ele é um cara que busca por conhecimento. Resumindo, é isso. O Silence é um cara que quer conhecimento a todo custo e ele meio que utiliza a Eloy para poder ter acesso a esse conhecimento, né? Já que a Eloy é o seguinte, a Eloy, gente, ela é uma clone da Elizabeth Sobek, né? Porque vamos falar agora sobre o projeto Horizon, o Zero Dawn, Amanhecer do Zero, né? Que significa, né? O Horizon Zero Dawn é o seguinte, é um projeto de terraformação, né? Como assim terraformação? Muitos anos atrás, né, bem no passado, eles criaram máquinas de inteligência artificial, né, como se fossem os dias de hoje. Eles criaram várias máquinas e as máquinas parecem animais por quê? Como se fosse um ecossistema de terraformação, ou seja, assim como os animais estão no ecossistema lá trabalhando e tal, né, os animais ali e tal, se reproduzem, aquela coisa toda, eles criaram máquinas como animais, quase com as funções dos animais para poder, né, meio que completar um sistema de terraformação. A princípio essas máquinas eram meio que para proteger, só que por causa de um vírus, né, chamado Ted Faro, é um vírus, esse vírus ele meio que infecta, né, essas máquinas, e as máquinas ficam agressivas tal, e tudo perde do controle, e vira aquela bagunça toda, e acaba que a questão de eliminação dos seres humanos ficou bem visível, né, infelizmente, né. Teve esse pane todo no sistema aí, essa coisa toda, né? E só que a Eloy procura uma inteligência artificial chamada Gaia. Essa inteligência artificial, ela é como se fosse a mãe natureza, a mãe terra, exatamente. De onde vêm as máquinas? As máquinas, elas vêm de caldeirões, né? Como se fosse uma fábrica. Só que é uma fábrica já automática, né? Fica ali, né? E vai... Cada caldeirão lá também tem vários caldeirões. Cada caldeirão tem muitas máquinas, né? Mas cada máquina lá representa um animal, né? Cada um tem uma função diferente, vai fazer uma coisa diferente. E a gente, né? A Eloy, no caso, tem que ir lá e, né, converter, né? E cada vez que ela vai no caldeirão, ela luta lá. Tem uma luta muito boa, né? Uma luta muito boa, você tem que enfrentar vários. E todo finalzinho, na hora que você vai pra liberar o caldeirão, você tem que enfrentar um boss. Toda vez, você tem que enfrentar um boss, né? Pra poder se converter, né? Aquela máquina, né? Pra poder você poder depois cavalgar com ela e
andar com ela, né? Converter ela pra você usar ela, né? Geralmente lá eles são bichos bem agressivos mesmo, né? Eles agressivos é perigoso. Mas tem como você converter, se você for bem na surdinha, devagarzinho você consegue converter. E cada caldeirão desse aí é uma máquina diferente. Não uma, mas libera 2, 3 máquinas diferentes. E você pode usar ele ao seu favor. Se é ao seu favor pra você lutar contra bandidos, essas coisas assim, outras máquinas maiores, que nas missões você tem que matar outras máquinas grandes. Você pode usar essas máquinas pequenas, se você for ir convertendo todas elas, né, pra poder te ajudar você nessa guerra, né, contra os outros máquinas, os bandidos. E acaba, sendo de muita ajuda. Isso que o David falou é bem interessante, porque a questão da conversão das máquinas, assim que uma máquina infectada, ela invade lá a território dos Noras ali, né? Antes dela sair do enlace, até voltando um pouco aqui na história, antes dela sair pro enlace, uma máquina chamada Corruptor. Essa máquina ela tem uma inteligência artificial que é como se fosse um vírus. E esse vírus faz com que outras máquinas também sejam infectadas. Às vezes um Galop, que é uma máquina bem pacífica, né? Ela tem o poder dela, mas ela é bem pacífica. Ela é infectada através de uma outra máquina. Então a Aloy ela derrota esse corruptor, né? Depois do estrago que foi feito lá na tribo, ela derrota esse corruptor, ela luta contra ele com lança, flash, tudo, você utiliza muito isso, né? Ela derrota, destrói, e ela descobre o porquê que essa máquina consegue converter as outras. Então ela acha uma peça. Ela acha uma peça e essa peça ela coloca na lança dela. E na lança dela ela consegue ir lá e converter as outras máquinas. Igual o David falou, nos caldeirões ela consegue, assim que ela derrota, ela consegue converter umas máquinas e vai só adquirindo conhecimento. Mais conversões para ser utilizada em favor dela nas batalhas contra os bandidos e contra as outras máquinas. E a Elizabeth Sobek, ela foi responsável, né, pelo projeto Zero Dawn, né? E só que aí, o que acontece? O que ela fez? O projeto Zero Dawn, por ele ser um sistema de terraformação, ele estava programado para que, se acontecesse algum pane, algum problema, como aconteceu, a Terra fosse totalmente destruída, ela fosse reconstruída novamente. Só que como, né, ela não ia viver para sempre, criaram um clone dela mesmo para reativar o sistema através da Gaia e fazer com que, continue o processo. Meio que, isso, entendeu, gente? Continue o processo, aquela coisa toda de terraformação lá, para reviver tal as máquinas, continuar o processo seguido em frente e tal. Aí o final do Zero Dawn é o seguinte, ele termina, né, com a Aloy, no caso, vencendo lá a invasão, né, que foi feita em Meridiana pelo imperador lá, o imperador dos Cards da Sombra, né, que é o Hellis. Ele invade lá, você tem até que lutar contra ele lá também, tal. Ele invade Meridiana lá, tenta destruir, mas acaba que a Aloy consegue vencer juntamente com o Var, o Erend, a Maréia, todo mundo. Silence, deu Silence ajuda depois mais pra frente, né? E aí o Silence dá pra ela uma lança, né? Meio que arrependido, por quê? Porque de tanta essa busca do conhecimento dele, acaba que pôs Meridiana em perigo, né? Então acaba que aí ele vai e consegue, ele vai passar essa lança pra ela, ela consegue derrotar lá o Hades, que é um vírus, uma inteligência artificial. Esse vírus, né, que entra nas máquinas, o Silence ajudou a criar ele, né? E aí depois de muito tempo dessa busca de conhecimento, né, veio a Aloy, né, e ajudando ele. Aí ele, no meio do processo, no meio dessa busca dele, ele foi se arrependendo do que ele fez. E essa lança que ele tem, né, ele dá pra Aloy, né, no finalzinho, né, meio antes da luta final do jogo. Ele dá essa lança pra Aloy, e a Aloy, né, encaixa aquele dispositivo que ela tem, né, pra poder no finalzinho salvar, né, acabar com esse vírus que ele fez, né, que ele ajudou a fazer esse vírus, pra poder no finalzinho salvar o mundo, né. E, né, e é isso aí. Agora a gente fala um pouquinho sobre a DLC de Frozen Wilds. Frozen Wilds é uma DLC, né, que quando você ativa ela pode ser jogada tanto paralelamente ao jogo, mas eu aconselho a jogar também, assim como eu fiz. Eu joguei essas DLC depois que você zera. Depois que você finaliza o jogo, aí joga, porque é mais difícil, o nível de dificuldade dela é mais tenebroso, né, vamos dizer assim. É uma parte mais gelada ali, você joga, acrescenta uma quest maior e um espaço no mapa maior também. Como que é a história de Frozen Wilds? Frozen Wilds foi surgido um rumor na tribo dos Banuk que estava sendo invadido por um demônio metálico, né? Um demônio lá, tal, não metálico, mas um demônio, né? Um espírito maligno lá que infecta outras máquinas e faz tal, todas as máquinas ficarem agressivas e agredir os outros seres humanos, tal.
E aí, a Aloy descobre que esse vírus é uma inteligência artificial. Esse demônio, na verdade, é uma inteligência artificial. Junto com os Banuk, né? Ela consegue derrotar. Ela descobre uma forma lá de como derrotar esse vírus. Junto com a xamã da tribo, chamada Oureia, né? E o outro chefe lá, chamado Aratak. Ela junta com eles lá, com a galera toda, e consegue derrotar esse vírus. É bem resumido mesmo, gente. Agora vamos falar de Horizon Forbidden West, a sequência direta de Horizon Zero Dawn. Horizon Forbidden West, o Oeste Proibido, ou seja, né, traduzindo ao pé da letra, foi lançado agora em 2022. Foi lançado em fevereiro de 2022, né? Tive o prazer de jogar e ter o jogo, inclusive, comprei a versão digital. É um jogo assim mais incrível ainda do que o Horizon Zero Dawn, graficamente falando. Até hoje não vi gráfico melhor. Eu já joguei The Last of Us Part 2, é excelente, mas esse gráfico até agora, e God of War também Ragnarok, ele se assemelha muito com o gráfico de God of War, questão gráfica perfeita, sabe? E é um jogo assim muito, muito, muito peculiar mesmo. Eu achei bem peculiar algumas coisas no jogo ali que eu não vi em outros jogos. Tem situações ali, inclusive a parte da exploração debaixo d'água, que eu achei muito interessante, entendeu? A minha experiência com ele foi fantástica, simplesmente fantástica. Eu zerei só uma vez, tô até querendo jogar novamente. A árvore de jogabilidade melhorou, tá tudo melhorado, né? Você agora tem pontos ali que você pode explorar mais. Tem lugares que a Aloy sobe que antes não podia subir, né? No Zero Dawn. Achei muito interessante. Novas máquinas, exatamente, novas máquinas, né, diferentes. Inclusive tem uma máquina lá que chama muita atenção, que é a serpente, né, cara? Que joga ácido na gente, cara. Nossa, que coisa louca. Essa serpente se chama rastreador. Nossa, ela dá um trabalho demais. Nossa, é muito difícil. Aí o rastejador, cara, ele é uma máquina terrível. A gente já enfrentou ela algumas vezes lá, né? E tem outras máquinas também mais terríveis lá que eu vi lá. Tem uma máquina também que me chamou muita atenção, cara, nesse Forbidden West. Corta-maré. Cara, é tipo uma foca gigante. Sei lá que você foca, o que é aquilo, velho. É uma máquina terrível, cara. Parece uma foca. Sei lá. Brotossauro misturado com... muito, muito diferente. A máquina é terrível. E tem outras máquinas lá também, né? Muito bacanas. A história do Forbidden West é o seguinte: a Aloy ela precisava romper mais fronteiras, né? É sempre aquela busca por conhecimento, romper mais fronteiras, então ela vai pro Oeste Proibido, né? O Silence emitiu um sinal, usou o ápice, né? Que era uma torre que tinha bem alta lá, próximo a Meridiano ali, que em Meridiano praticamente, né? Esse ápice ele emitiu um sinal, né? E esse sinal foi direto pro Oeste Proibido. E para poder achar esse sinal e localizar um backup, né? Por causa que toda a fauna ali, até a flora mesmo da natureza ali, estavam sendo infectadas por um vírus. Só que esse vírus era um vírus que eliminava as coisas. Contrária. As outras já trabalhavam para poder, né? O ambiente, a natureza, né? Continuar, né? A evoluir, melhorar, né? Mais árvores, mais coisas. Agora, esse vírus não. Esse vírus, né, que entra nessas máquinas, né, ele já faz o contrário, já faz o oposto. Já começa a desmatar, já começa, destruir. E acaba infectando outras máquinas também. E o processo acelera mais ainda. Ou seja, o mundo seria totalmente destruído novamente. Totalmente destruído. Então, o que a Aloy faz? Ela precisava de um backup da Gaia, que é a mãe terra lá. E o Silence fala com ela: olha, vem me procurar aqui. Vem me procurar aqui no Oeste Proibido. Então ela vai lá no Forbidden West, né, que é o Oeste Proibido, vai lá para procurar, no caso, o que aconteceu, né, e como achar esse backup. Então o jogo inteiro é isso, ela indo atrás desse backup da Gaia, tentando descobrir. Então ela encontra um outro, mais pra frente ela vai encontrar um outro clone dela, né, já que ela também é um clone da Elizabeth Sobek, ela acha um outro clone dela. Aí esse clone esse clone estava sendo protegido por um outro pessoal lá que queria outro domínio diferente, que era os Zeniths. Os Zeniths, né? Estavam protegendo esse outro clone dela, e porque eles queriam tinha um outro plano lá com relação a ter o controle das coisas, ir para um outro planeta, né? Destruir a Terra e ir para um outro planeta. Um lance mais ou menos assim. E eles precisavam
do clone da Elizabeth Sobeck, um outro clone, né, que estava com eles, para poder utilizar através do sangue dela, conseguir ativar o sistema de terraformação em outro planeta. A ideia deles basicamente era essa. Então eles queriam abandonar o planeta Terra do jeito que estava aí, a mercê, né? Aí a Eloy teve que ir atrás deles. Aí ela encontra várias outras tribos diferentes lá. Tem muitas tribos lá interessantes. O Erend aparece novamente, o Var também, para dar uma força para ela, né? E a princípio ela nem queria assim ir muito com eles não, porque ela prefere ir sozinha, aquela coisa toda, para que ninguém se machuque, né? Aquele espírito de heroína dela. Mas acaba que eles ajudam ela aceita depois no final lá, eles ajudam ela. E por fim ela consegue encontrar esse clone dela. Ela consegue tomar esse clone dela de volta e proteger, né? Ela vê no clone uma irmã, né, para ela, porque é como se fosse um clone, né? Ela vê no clone uma irmã para ela consegue trazer esse clone para ela também e proteger esse clone dela dos Zeniths, né? E aí por fim ela consegue eliminar os Zeniths, né? E acaba que aí no final ela elimina todos os Zeniths lá, né? Todos os integrantes e ela consegue salvar o planeta mais uma vez, né? E é isso. Basicamente, esse é o Horizon Forbidden West. O resumo do resumo, viu, gente? Bem resumido mesmo, a gente preferiu fazer dessa forma. Pegar pra jogar o jogo, dá mais de 100 horas. O Júlio zerou ele com 100 horas, né, Júlio? Fazendo tudo. Então a história é muito grande. Isso aqui é o resumo do resumo, porque, né, já conhece, já deu pra conhecer já os personagens principais, né? Pra onde vai a história, de onde é que vai dar o final, e o porquê, né, disso tudo tá acontecendo. E esse aí é a história do Horizon Forbidden West. E é isso aí, essa é a história do Horizon Forbidden West, gente. Então, a franquia Horizon é uma franquia que vale a pena vocês darem uma chance, né? Inclusive essa versão de PC aí, quem não tem o PS4, baixa para PC, você pode jogar o Zero Dawn. Em breve vai sair também, acredito eu, para a Forbidden West para PC também. Você pode estar conferindo aí na Steam, quem quiser conferir, né? Futuramente, acredito que sim, né? Por enquanto ainda é um exclusivo de PS4 e PS5, né? Eu fiquei triste porque a DLC do Forbidden West saiu pro PS5, cara. Eu fiquei meio triste, mas tudo bem. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixa o seu like. E tamo junto, né, David? Ativa os sininhos aí para as próximas notificações, né? Que tem esse vídeo novo. É isso aí, galera. Fica assim. Tudo de melhor sempre. Obrigado por curtirem o vídeo, gente. É isso aí. Falou. Deixa eu ver aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de? O seu canal de? Hoje eu trouxe pra vocês... Não, melhor não, peraí. Esse... Não. Esse jeito. Pode falar. Não,